Boa noite, meus queridos. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Estamos iniciando mais uma reunião dessa noite. É muito bom todos vocês. Nós vamos começar com a nossa mensagem. Vamos convidar a Luciana. A gente já estava com saudade dela, para ler. E vamos seguir da primeira vez. Boa noite, meus irmãos. Vamos conhecer as corações, deixar as nossas ansiedades lá de fora, para que a gente possa se conectar com esse ambiente, com essa energia, e que a gente possa receber hoje tudo que a gente vem buscar, né? Então, vamos à mensagem. Amados irmãos em Cristo, que a paz do Senhor seja convosco. Reencarnação é a lei do Criador que abrange todas as criaturas e demonstra, sobretudo, esse amor maternal. Cada encarnação é uma oportunidade de lapidação do espírito imortal. Significa a oportunidade bendita de introspecção, de conhecer-se a uma encarnada, de buscar esse caminho que conduz ao progresso do intelecto, ao progresso dos sentimentos e das emoções. É o reflexo da justiça do Pai, que convida a individualidade a refletir sobre suas escolhas, a provar sua transformação. Reencarnação é a oportunidade de funilar o espírito para que ele resplandeça a imagem desse Pai de amor, de justiça, de misericórdia, mas acima de tudo, de bondade. Meus amados, compreender o valor da encarnação é compreender que cada segundo que o espírito permanece nos mundos materiais é uma oportunidade imensa de trabalho, de enriquecimento dessa alma, de se colocar para todo o bem. Renegar a oportunidade da caminhada objetiva no plano material é prisão, que aprisiona e enclausura o ego nos prazeres ilusórios, nas cadeias de tormentos, cobranças e, sobretudo, raiva e violência. Mas, como disse nosso mestre amado, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Vós que conheceis o Evangelho de Jesus, deveis se libertar dos ciúmes, invejas, das competições, dessa egolatria, que somente aflições trazem à alma, e, sobretudo, a infelicidade, maior do que eles já conhecem, mas não conseguem cumprir com os deveres da fraternidade. Profundo. Que vocês recebam das palavras dessa mensagem
o amor do Cristo, a bênção dessa doutrina de Jesus. E que nesse instante nós possamos abrir os nossos olhos da alma e possamos receber esse amor, esses ensinamentos que hoje a palestrante vai trazer para cada um de nós, e que nós possamos retornar aos nossos lares melhor do que nós chegamos aqui. Que assim seja. Hoje nós temos a grata satisfação de estar ouvindo novamente a Fabiana. Ela vai nos trazer a mensagem, as curas do Cristo. A como nós estávamos pedindo, cura, Senhor, o dói. E para completar, a Fabiana vai trazer tudo assim para nós o caminho. As flores do Cristo. Fabiana, por favor. Boa noite, meus irmãos. Que a paz, o amor e a luz do Cristo Jesus se façam em nossos corações. E que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Nesse tema tão profundo e também tão necessário a todos nós, que reencarnamos em mundos de expiações e provas, que passamos pelas nossas aflições, pelas dores. E quando essas dores se fazem tão desesperadoras, a gente busca em Jesus o alívio. A gente escuta a voz do Mestre: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Quando nós falamos das curas de Jesus, é interessante o quanto nós nos prendemos, por exemplo, aos cegos que a visão é restituída, aos paralíticos que retornam a poder andar, caminhar, aos leprosos que são limpos, que se mostram aos sacerdotes agora de uma forma normal, aos endemoniados que têm o livramento. Nós ficamos muito mais no sentido das curas físicas do que realmente a cura que o Cristo nos traz. Por quê? Porque Jesus, ele não se preocupava com os corpos, com o físico, ele se preocupa com o espírito imortal. As curas do Cristo, nós temos que entender que elas são extremamente profundas. Quando a gente entende isso, a gente começa até mesmo a perceber que muitas doenças fazem parte da cura do espírito. Então nós entendemos que quando nós falamos em cura, curar, o que é curar? Sairmos de processos de enfermidade. Muitas vezes desenvolvemos ali a capacidade de resolvermos problemas, mas são dores físicas, emocionais, dores também espirituais. E quando nós vamos falar das curas de Jesus, quantas curas nos vêm à mente? Porque cada cura do Cristo tem um ensinamento, são belíssimas, mas são mais de 30 curas que estão principalmente no Evangelho de Marcos.
Porque Marcos, ele tem ali no seu evangelho, como principal objetivo, estas curas. E não teria tempo para a gente falar de 30 curas, mais de 30 curas. Então, o que nós vamos fazer para entendermos as curas de Jesus? Nós vamos pegar em todas as curas aquilo que está trazendo ensinamentos para nós, em cada uma delas. E para começar, o mais importante é a gente entender o que Jesus não falou nas curas. Vamos começar por aqui. O que Jesus nunca disse ao curar alguém? Vocês lembram? Não, porque ele não falou, né? Mas o que Jesus não dizia? Ele nunca, jamais disse, eu te curei. Nunca disse, eu te curei. Por quê? Porque é simples. Quem nos cura somos nós mesmos. Não tem como outra pessoa, por mais que seja o Cristo Jesus, nos curar dos nossos maus hábitos, dos nossos vícios, dos nossos maus pensamentos, muitas vezes dos nossos desejos, sentimentos totalmente contrários à lei de amor. Então Jesus, nas curas, primeiro ele nos questionava, o que queres que eu te faça? E nós vamos ver o sentido disso muito profundo, muito amplo, em todas as curas. Quando ele nos chamava, ele sempre nos chamava para que a gente pudesse levantar e ir até ele. O cego de Jericó, um cego à beira do caminho. Jesus poderia ir até ele, mas aqui tem um ensinamento. É nós sairmos da estagnação espiritual. Porque movimentamos muito nos interesses e no apego da matéria. Mas na riqueza do Espírito, nos interesses espirituais, nós ainda estamos iniciando essa nossa busca. Então Jesus, ele nos auxilia. Ele caminha ao nosso lado, mas ele não pode caminhar por nós. Não pode fazer por nós. Então aqui nós começamos a entender que nas curas do Cristo, ele deixa claro que nós nos curamos. Autocura, autoperdão, amar-se. Não tem como nós amarmos o nosso próximo, amarmos a Deus, se não tivermos esse auto-amor, esse respeito por nós. A lembrança de que somos filhos de Deus, seres espirituais, imortais, criados para a felicidade, criados para esse patamar de Cristo, esse eu superior. E um segundo passo para compreendermos também todas as curas de Cristo, e essa é muito importante a gente entender, é o que nós chamamos de encenação simbólica. Isso é importante. O que é uma encenação simbólica? Aquela época era uma linguagem muito comum. E como nós hoje não temos muitos ensinamentos do próprio Mestre Jesus, ficam incompreendidos. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Estranha Moral, ali estão as passagens, entre aspas, controversas, que na verdade são encenações simbólicas, riquíssima no Velho Testamento. Então, só para a gente entender o que são essas encenações simbólicas e que estão nas curas de Jesus, por quê? Porque Jesus curou. Mas enquanto ele curava, nesses símbolos, nessas encenações simbólicas, ele deixa para a posteridade, para nós, agora um entendimento mais profundo. E assim vai se ampliando esse conhecimento. Então, em Jeremias, capítulo 19, Jeremias, profeta, conversando ali com Deus, que a gente sabe que conversa através da mediunidade dos espíritos elevados, ele compra uma Bíblia é o vaso. Então, o vaso é falar vaso para ele, né? O vaso do ouro. Ele vai ao centro de Jerusalém e quebra esse vaso. Aí todo mundo fala, nossa, profeta, né? Está meio fora da casinha. E então, vai explicar essa encenação. Que aquilo que aconteceu com o vaso, aconteceria com Jerusalém, se continuassem a escolher fora dos mandamentos da lei de Deus.
Então, Jerusalém vinha se tornando ali um local distanciado dessa lei de amor. Se a gente pegar no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, encurtando a passagem, Paulo está lá no porto de Cesareia. Tiago havia chamado Paulo para Jerusalém, ele ia para Roma, mas Tiago chama para Jerusalém, e o profeta Ágabo, ele vai até Paulo. E ali ele tira o cinto de Paulo, ele pega o cinto de Paulo, amarra suas mãos nos seus pés, ou seja, lê Ágabo e fica no chão. Mas Paulo entendia a expressão simbólica. Ele entendeu que ao chegar em Jerusalém ele seria preso. Ele foi para Roma? Ele foi ser preso em Jerusalém. Ele fica 2 anos preso ali. Então a gente está começando a entender essas expressões simbólicas que as curas do Cristo têm. Então quando a gente fala da figueira seca, por exemplo, Jesus passa ali e amaldiçoa a coitadinha da planta. A gente fala, nossa, mas coitada da planta, vai amaldiçoar expressão simbólica. Então aqui a gente vai entendendo várias passagens. Por exemplo, Jesus subia ao monte para orar. Precisava subir ao monte para orar? Quem que nos ensinou que nós oramos em espírito e verdade? Entrar nos aposentos, na nossa intimidade, do pensamento, da consciência e orarmos. Mas é um símbolo, porque quando se sobe ao monte, se tem a simbologia da elevação espiritual. É o que acontece quando nós oramos. Jesus anda sobre as águas. As águas, naquela época, ainda hoje, é um símbolo de matéria. Quando ele anda sobre as águas, ele está ali colocando que ele já não é mais o que? Influenciado pela matéria, a sublimação. Quem são os espíritos puros? Aqueles em que a matéria não tem mais nenhum tipo de influenciação. É uma simbologia daquele que diz, eu sou o Messias de Deus. Eu e o Pai somos um. Então, nas curas do Cristo, quando ele cita locais, lugares, cidades, aldeias, quando cita os personagens, o cego, o paralítico, a mulher hemorroísa, os leprosos, rancenianos, tudo isso tem um sentido figurativo. Até mesmo aquelas pessoas que levam para curar. No paralítico de Cafarnaum, 4 amigos. No cego de Betsaida, algumas pessoas levam ele até Jesus. Tudo isso tem simbologia. Então, quando a gente começa a pensar nos locais de cura, Jerusalém era considerada a cidade mais alta do planeta, do mundo. Aí a gente fala, mas e o Monte Everest? Mas é no sentido ali de elevação espiritual. Então, na parábola do bom samaritano, por exemplo, o sacerdote, o que ele faz? Ele sai de Jerusalém e desce para onde? Para Jericó. Jericó é a cidade que expressa o quê? Apego material, onde se tinha muito comércio, muita riqueza, onde se tinha vida noturna. Então, expressa a matéria. Então, esse sacerdote, quando está diante daquele homem caído, o que ele faz? Nada. Ele está em Jericó. É a vibração que cai. O levita, o que o levita faz? Nada também. Está indo de Jerusalém para Jericó. O bom samaritano, ele está a caminho. Olha que interessante. Ele não só merece, ele está a caminho. A caminho da nossa evolução. Então, quando Jesus, por exemplo, a gente falou do cego de Betsaida, na cura desse cego, é interessante que Jesus chama esse cego, tira ele da aldeia, e depois que cura, vai dizer para ele, volta para a tua casa, mas não volta para a aldeia. A casa dele ficava na aldeia. A gente fala uma coisa estranha, né? Como é que a gente vai entender? A aldeia aqui é justamente as nossas sintonias, as nossas vibrações, a frequência. Porque quando a gente fala dos nossos sentimentos, eles geram pensamentos, ideias. Esses pensamentos e ideias geram palavras, ações.
As nossas palavras e ações geram sintonia com outros espíritos encarnados e desencarnados. Então, essa aldeia, voltar para casa, voltar para dentro de nós mesmos, mas não para essas aldeias. Então, vamos pensar aqui na aldeia do ódio, por exemplo. Quando a gente está odiando, baixa frequência, todos os espíritos que vibram nessa faixa do ódio, sejam encarnados ou desencarnados, nós entramos em comunhão. E às vezes nos alimentamos de mais ódio. Quanto mais ódio, o que pode acontecer conosco? A gente pode morrer literalmente de raiva. Deu um ataque, no coração, morreu de raiva literalmente. Por quê? Porque o que acontece com o nosso espírito, no caso a nossa alma, o espírito encarnado, se reflete no corpo físico. São as enfermidades. Então, essas aldeias em que nós vamos passando, escolhendo aldeias cada vez mais elevadas, até chegarmos a Jerusalém, até chegarmos aos mundos celestes, morada dos espíritos puros. Aqui a gente vai tendo uma profundidade das curas de Jesus. Quando ele curava os endemoniados, somos nós obsidiados, e gostamos tanto de colocar a culpa no obsessor. Ele é da nossa aldeia. Não tem como ele nos influenciar se a gente não estiver aqui, vibrando, pensando, tendo o mesmo sentimento, ideia, desejos semelhantes. Da mesma forma, muitas vezes, quando nos vemos enfermos, é interessante quando a gente tem ali pessoas, a gente convive no voluntariado de pessoas que estão prestes a desencarnar. Vocês já pararam para pensar o valor de uma hora na existência dessas pessoas? Na profundidade do que elas fazem nesses momentos, porque a gente não sabe a hora. Isso pode acontecer conosco. Mas nem sempre nós estamos parando para pensar em qual aldeia estamos. E a gente pode ir, mas pode ir daqui a pouco. Esses são os relatos que a gente tem nas reuniões mediúnicas, os espíritos arrependidos do tempo perdido. Então, nas simbologias das cidades, das aldeias, nós temos aqui uma simbologia dessa sintonia que nós buscamos com as nossas escolhas. Outra coisa interessante, a gente falou naquelas pessoas que nos levam a Jesus. A gente gosta muito da passagem do paralítico de Cafarnaum, porque os amigos estão ali com ele, todo mundo com aquela fé robusta. Vão ao telhado, descem ao lado do Cristo, Jesus fala, os teus pecados estão perdoados. E a gente destaca esses amigos, Infelizmente, esse irmão, ele retorna à paralisia, porque ele foi e retornou ao pecado. A gente já vai falar disso. Quem são esses amigos que nos levam a Jesus? Eles estão aqui hoje, vários deles, felizes. São os benfeitores espirituais que trabalham silenciosamente para nos levar à verdade. Não precisa ser na casa espírita, não precisa ser em templos religiosos, mas são aqueles irmãos que nos levam a Jesus, a conhecer esse Evangelho. Qual o sentido? De que a gente possa buscar no Cristo a cura da nossa alma, das nossas enfermidades. Então são os nossos benfeitores espirituais. Aqui também uma passagem simbólica, mas que a gente vê na maioria das curas, é que Jesus curava as causas, não os sintomas. Jesus ia direto na causa de todas as enfermidades. Todas as enfermidades que a gente pensar. Pode pensar em qualquer doença. A causa é a mesma. Olha que interessante. Quando a gente fala na cegueira do orgulho, na paralisia da vaidade, na lepra silenciosa que nos corrói, ciúme, inveja, tudo isso tem uma causa. E são os espíritos que nos falam dessa causa na questão 917 de O Livro dos Espíritos, que vão falar da maior epidemia mundial,
que não foi a peste bubônica, não foi a febre espanhola, não foi a HIV, não foi o Covid, é o egoísmo. Olha que interessante, o egoísmo é a causa de todos os males, de todas as enfermidades, da nossa cegueira, da nossa paralisia. Porque esse ego inflamado, essa egolatria, nos faz competir, nos traz um pensamento totalmente adverso da lei de Deus, que é a lei de amor. Quando nós entendemos quem somos nós, a fraternidade, a solidariedade é o caminho que a gente busca. Não mais essa prepotência, essa divisão de tipos de pessoas, de marginalizar pessoas. Para a gente entender, é como se a gente falasse assim agora, nós vamos sair daqui do Centro Espírita Semeador e vamos lá para o Centro Luz e Caridade em Monte Carmelo. Vamos lá. Então, vamos supor que eu vou para lá, mas eu não conheço a rodovia. Se eu colocar no GPS, eu chego? Chego fácil. E se eu errar, o que vai acontecer? Recalco lá, coloco uma hora, a gente chega. Mas eu tenho GPS, mas eu não quero usar o GPS. Eu posso? Carro é meu, quem está dirigindo sou eu. É mais ou menos isso. Esse GPS é a nossa consciência. É um item de série que a gente é criado. Todo mundo tem um GPS. Ele funciona como fluido cósmico universal. Não acaba a bateria. Só que a gente pode ignorar ele. Pode desligar no sentido de não ouvir essa voz. Então, quando eu pego o meu carro, eu dirijo, estou no volante, estou nessa rodovia e pego ali uma estrada à direita que eu nem conheço. Só que eu caio no barranco. A rodovia que vai levar lá ao centro, em Monte Carmelo, ela muda porque eu errei de direção? Ou ela continua? Essa é a lei de Deus. Não é porque a gente erra, não é porque a gente escolhe na contramão, escolhe desviar, que a lei muda. A lei é o quê? Imutável. Mas essas minhas escolhas, elas têm consequências. Lei de causa e efeito. E por que tem consequências, que são a dor, as enfermidades? Justamente porque Deus nos ama tanto que essa enfermidade é uma sinalização. Você está numa roda totalmente contrária. O que eu posso fazer? Acessar o GPS? Não posso. E dar continuidade. Então, as nossas enfermidades, aflições, sofrimentos são escolhas nossas fora dessa lei de Deus. Então, quando nós pensamos no egoísmo, nós que estamos aqui, a gente achou que não tem ninguém hoje para o tempo, né? E está cheio. Então, todos nós que estamos aqui, nós estamos buscando Jesus. Estamos buscando o conhecimento do seu Evangelho. Por quê? Porque muitos de nós já estamos cansados das consequências do nosso egoísmo. Já estamos desejosos, pelo menos desejosos, de reencarnarmos nos mundos de regeneração, onde não existe enfermidade nem física, onde nós não adentramos se tivermos egoísmo, vaidade, orgulho, ódio, ciúme, inveja, e uma lista infinita aí das nossas escolhas. Aqui a gente percebe que esse egoísmo nosso nos traz solidão, nos traz tantas encrencas, brigas, afastamentos, ou não? Alguém aqui é muito egoísta e é cheio, rodeado de coisas boas, bem feliz, né? Porque quando a gente pega uma pessoa bem nervosa, tem pessoa que é reativa, né? Ou então somos nós que somos reativos. Qualquer coisa a gente explode. Porque a gente está tão bem com a gente que a gente explode. A pessoa fala A, a gente fala o alfabeto inteiro. Depois a gente entende que ela só falou A, a gente que estava equivocado. Por quê? Porque as enfermidades são nossas criações. E falando de egoísmo, me veio à mente uma historinha, a gente já contou aqui, mas ela é bem ilustrativa. De dois irmãos
cujo pai desencarnou, deixou uma fazenda imensa, que eu esqueci lá quantos hectares, mas era bem grande, devia ser uma fazenda bem grande. E esse pai, então, fez o testamento e dividiu ao meio as terras, metade para um, metade para outro. Só que na metade certinha tinha um rio. E aí eles começaram a brigar de quem era o rio. Eu não podia dividir o rio no meio. Isso é o quê? Egoísta, eles podiam usar o rio em comum, né? Porque usar o rio tão grande em comum. E nesse egoísmo, nesse orgulho, nessas brigas, o que aconteceu com esse casal? Porque é difícil acontecer na visão de herança. Brigas e afastamentos. Eles paravam de conversar um com o outro. E o irmão mais velho, cansado daquilo tudo, o que ele fez? Eu vou deixar esse rico, meu irmão, quer saber desse rico? Chamou lá um trabalhador e falou para ele: olha, você vai construir agora um muro nesse rio aqui, você vai tampar isso aqui, vai pôr um muro. Nossa, o rosto pelo menos não fica tão bonito, vai fazer um muro, porque agora isso fica com o meu irmão, não quer nem saber, não quer mais sofrer por causa disso. E aí quando eu posso chamar, eu faço um muro. Pode trabalhar, se o senhor chegar, o muro está pronto. A gente faz a hora assim, né? Ele chegou de tardezinha, olhou lá para ver o muro, o que aconteceu? Ele não construiu um muro, ele construiu uma ponte. Ele falou: como assim? Eu peço para construir um muro, vamos construir uma ponte? Deve estar, né? A pessoa tem problema cognitivo. Quando ele vai brigar com esse trabalhador, o que ele percebe? Que o irmão dele vem lá do outro lado, passando, estreando a ponte, com os braços abertos. Ô, meu irmão, que lindo gesto você fez. Estava com tanta saudade de você. O que acontece com ele, irmão? Deságua ali, aquele abraço cheio de saudade. Então, muitos dos nossos sofrimentos é porque nós construímos muros. Está na moda, todo mundo é tóxico, aí você separa, constrói uma barreira protetiva, cancela, bloqueia, faz de tudo e sofre. Quando a gente constrói pontes, nós construímos pontes. É o desejo nosso o quê? A outra te xingando, o problema dele, não vou xingar ele está com um problema. Falou mal de você. Ela fala bem, fala mal, né? Mas a gente não entrar porque nessa aldeia. A gente está em outra aldeia. Quando a gente está com a sintonia elevada, prece, vigiar, orar, tratar de mim, do meu egoísmo. Eu não vou tratar o egoísmo do outro. Eu tenho que tratar o meu. Então, aqui nesse abraço, nessa construção de pontes, a gente vê felicidade real, cura. Curou ali os dois. Quando um abraço sincero, verdadeiro, depois a gente fala: não, porque a gente brigou mesmo. Tem gente que não conversa um com o outro, quando a gente pergunta, fala: sabe, eu nem lembro mais o que foi. Mas o muro tá ali. E às vezes a gente vai precisar de quantas reencarnações para destruir o muro e construir pontes. Então, essa escolha nossa nos adoece. Uma outra coisa interessante é que quando Jesus fala em todas as curas, vá e não tornes a pecar. O que ele está dizendo para nós? O que é esse pecado? É o exemplo que a gente deu. A gente pega ali uma estrada reta do dever da consciência gravada ali à lei, questão 621. E na questão 614 é interessante porque a primeira pergunta da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec questiona o que é essa lei natural. Os benfeitores falam: é a lei divina, é a lei de Deus. E os homens só são infelizes quando dela se afastam. Então, quando nós escolhemos andar na contramão dessa rodovia, é que nós adoecemos, é que nós sofremos. E um outro ponto, vamos dizer, menos curas, quando Jesus dizia: a tua fé te salvou. Por quê? É esse trabalho íntimo, esperado de nós, porque aquele que é curado e peca, ele adoece de novo. E mesmo nós, quando nos curamos por uma fé, se ainda não é uma fé robusta, se não foi capaz
o egoísmo, se nós ainda continuarmos egoístas, adoeceremos novamente. E essa tua fé te salvou, te curou. Existe uma história de vida real de um jovem que, muito estudioso ali da medicina, suas notas permitiram que ele fosse ali para a Europa. A gente não vai falar a cidade dele, a gente não vai citar aquele. E ele começa ali a pesquisar sobre doenças, na parte de bactérias, na bacteriologia, e um futuro professor. Num dia de distração, ele está ali com a cultura, né, que ele tem ali, a cultura de bactérias, ele deixa cair, se corta e se contamina. Então, ele já sabia que estava contaminado por uma bactéria muito severa. Ele é internado de imediato e vem a febre e os médicos falam, provavelmente ele não vai curar. Ele sabia disso, porque ele pesquisava. E naquele momento que ele está ali no leito do hospital, ele começa a pensar, nossa, mas foi sem querer, eu quero viver. Eu quero viver. E ele faz essa oração. E na oração ele passa a acreditar que ele mesmo poderia se curar pela fé dele. E como ele fazia luta, e nessa luta ele tinha um professor muito severo, toda vez que você errava, apanhava, uma coisa assim estranha, né? Mas ele lembrou desse professor de luta. E aí o que ele fez? Ele se imaginou entrando em cada célula do ente, expulsando as bactérias. Foram 48 horas de coma. E depois ele não sabia que eram 48 horas. Depois ele foi retomando a saúde. Ele se curou. E ele conta isso, mas ninguém levou em consideração. A gente leva, né? A tua fé te salvou, te curou. É interessante a gente entender que determinadas doenças, enfermidades que não vão ser curadas, por quê? Porque são sinais de alerta. Para sermos curados, o primeiro passo é admitirmos que estamos o quê? Enfermos. Se eu não admito que eu sou egoísta, por que eu vou trabalhar o egoísmo? Então é admitirmos que estamos enfermos. Por isso, quando Jesus disse que veio para os doentes, era isso que ele estava se referindo, para as pessoas que assumem que estão enfermas. Quando ele fala que não veio para os sãos, quem eram os sãos? Os fariseus. Porque não adianta você convidar alguém à cura que não sabe, não quer saber que está doente, que acha que tem uma saúde plena, que não é nem um pouco egoísta, que está acima, né, de todos, são os santos. Por isso Jesus fala, todos caiados, branquinhos, bonitinhos por fora, carinha de anjo, mas por dentro, cheio de podridão. Então, a esses que, além do egoísmo, alimentam o orgulho e a vaidade, não vão achar em si defeitos. Por isso, Jesus não vem para eles. Vem no caso em que eles amadureçam pela dor, pela aflição, e aí sim buscam a Jesus. É interessante nós entendermos isso, porque se Jesus chegasse aqui hoje, agora, olhasse nos nossos olhos e nos perguntar, o que queres que eu te faça? Qual cura a gente pedir? Sim, tem que pensar, né? E a gente, para encerrar, a gente lembra de uma história que circula na internet há muitos anos, todo mundo conhece, mas ela é interessante, ela parece com a gente. Fui à clínica do Senhor fazer um exame de rotina. Por que de rotina? Você não sabe o que tem de hora, né? Mas, no geral, ver se alguém acha alguma coisa. As curas do Cristo, elas são intrínsecas. Conhece-te a ti mesmo. Elas não são extrínsecas. Essa religiosidade heteronômica que nós buscamos a cura fora, nos rituais, seja no que for. Não, é intrínseca. Conhece-te a ti mesmo. Mas quando esse nosso irmão faz ali o exame de rotina, primeira coisa, quando foi aferida a pressão, ela estava baixa de termômetro. A gente fala termômetro, mas a gente nem usa mais o termômetro. O que é isso? Termômetro é bondade, é gentileza. É você ouvir o outro
de luz. É você entender que aquele é seu irmão. Essa é a ternura. Nós estamos com a pressão baixa de ternura. Medindo temperatura 40 graus de ansiedade. Atira a primeira pedra quem não estiver ansioso, né? O que é essa ansiedade que toma conta de nós? Nós estarmos muito integrados a uma sociedade ainda doente, buscando manter, buscando nos aplausos, nos likes, buscando uma riqueza, no poder, na vaidade. Nós estamos ansiosos, febricitantes, em constante competição. A gente tem que competir com um e com o outro, tem que cumprir metas. O cumprimento de Jesus é melhor. E a gente tem essa ansiedade. Foi feito um eletrocardiograma e ali o diagnóstico era que tinha que bombear mais amor, porque as veias, as artérias, elas estavam endurecidas de saudade, de solidão. Passou pela ortopedia porque não conseguia mais andar ao lado do próximo e nem abraçar, mesmo aqueles que estavam em casa. Reclamou de surdez e foi quando Jesus disse que ele já não escutava mais sua voz a cada amanhecer. Estava cego, com miopia, risco de perder a visão, porque só enxergava no próximo os seus defeitos. E Jesus prescreveu uma medicação interessante, medicação natural que nós podemos e devemos, desde já, também usarmos dessas medicações. Ao acordarmos, uma dose de gratidão. Agradecer por mais um dia nessa existência. Quando a gente já fez aqui aquela brincadeira de uma residente, ela faz uma coisa interessante, se a gente pudesse ganhar hoje na Mega Sena, sei lá quantos milhões. A gente queria, né? Claro que sim, a gente sai daqui e pega um prêmio. Pegando o prêmio, a gente não acorda amanhã. Combinado? Mas ninguém queria, né? Olha que reflexão que ela traz interessante. Eu não sei o que é sensitivo. Mas o que ela vai dizer? Márcia sensitiva, né? O que ela vai dizer? Que amanhã, ao acordar, a gente já parou para pensar o quanto vale acordar, se a gente deixou esses melhores todos que nós não queremos. Então, agradecer. Nos conectarmos ao divino que está em nós. Quando sairmos, a cada hora tomarmos uma cápsula de paciência. Cada hora a gente respira, porque a gente pede paciência na oração. Senhor, dá-me paciência. A gente aprende a paciência. A gente não pede porque a gente não tem, viu, gente? A hora que a gente vê a virtude, a gente não pede mais. Imagina a gente perder as virtudes para mais que a gente não perder. Então a gente não pede porque a gente não tem. Mas quando a gente pede paciência, o que Deus manda? Provas. E a gente fala, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Verdade. A gente queria que Deus mandasse o quê? Paciência. Igual de for paciente. Não existe isso. Isso não está na lei. Então vem os B.O., os problemas, para a gente ter paciência para superar. Eu, já não vou falar da opinião da gente, mas na minha opinião, o remédio mais importante a cada hora que ele passou também é uma cápsula de humanidade. Nós estamos num processo de humanidade, de humanização. Vocês já repararam o quanto nós estamos desumanos? Esses dias teve uma batida de carro, um senhor passou em cima do jovem na direita. Ele não teve nada não, vou contar a história boa. Esse rapaz saiu e o senhor saiu do carro tremendo, muito assim, achou que tinha marcado aquele jovem, estava muito assim, triste, desesperado. E o que o jovem fez? Abraçou aquele senhor e falou, calma, está tudo bem, vamos acordar, conversar. A gente esperava esse desfecho? Esse desfecho é a humanidade. Nós estamos nos treinando para ser humano, né? E isso fala, nossa, mas que coisa linda. Gente, esse é o nosso normal, a nossa essência. Então, a cada hora, toma uma cápsula de humanidade. Vamos lembrar que a gente é ser humano, que a gente está buscando a perfeição de amar
engole, né? Vai falar uma coisa, engole, toma um chazinho da paz. Chico chamava a água da paciência, né? Da água da paz. Então vai falando. Porque muitas vezes, na hora que a gente quer falar, na reação, depois que passa o tempo, passou. E a gente não criou tanta confusão, nem tanta enfermidade. Chegar em casa, uma injeção, tem uma dose injetável de amor. Por quê? Foi a palestra passada, ainda, como em casa nós estamos, cada um por si e Deus por todos. Cada um no seu lugar, cada um no quarto. E de repente nós nos assustamos, com vários se cortando, com vários suicidando. Isso está se generalizando, não é culpa de ninguém. Nós não temos culpa do procedimento do outro, mas somos responsáveis por buscarmos no Evangelho do Cristo a nossa vivência. E por fim, que a gente possa ter hoje, quando a gente for dormir, a gente dormir com algo extremamente importante para quem quer chamado consciência. Então, que nas curas do Cristo Jesus, a gente perceba que os cegos ainda somos nós, que os surdos ainda somos nós, que os paralíticos somos nós, aqueles que carregam a lepra, essas inferioridades por dentro e não por fora somos nós. Mas que a gente vá ao Cristo Jesus, que a gente peça a Ele, que a gente fale aquilo que nós queremos que Ele nos faça. E entendamos que Ele andará ao nosso lado, mas não fará por nós a cura do processo que cada um de nós buscamos e trabalhamos. Que Jesus nos abençoe. Então nós vamos passar os recados. A gente só tem recado hoje. Primeiro recado, a gente tinha solicitado a ajuda aumentíssima, eu estava de longe de cá. Não vou falar quem é. Mas já até tirou o molde dela, já está tudo encaminhado. Então, obrigada, Jesus te abençoe. Nossa terceira mostra de Natal foi um sucesso, assim, gente, inesperado. Só para vocês terem uma ideia, teve um lucro de R$10.000 somente na manhã de sábado. E eu vou comprar os brinquedos, eles estão brigando para comprar a cesta. Mas os pais vão garantir os brinquedos, as cestas vão chegando. Né? Então, quem quiser nos ajudar com as cestas, já estão brigando para não gastar muito. É muita criança, gente, comprar os brinquedos lá, né? Olha, eu vou comprar os presentes para vocês verem. As cestas está em média R$70. Quem quiser trazer qualquer cesta, já nos ajuda. Não quer ir lá comprar cesta. Posso doar dinheiro? Pode. Conversa ali com o Leão, com o Silvio, é só colocar no Pix, falar que é destinado para a cesta, que nós vamos fazer as nossas 3 distribuições. Uma no comecinho de dezembro, as outras 2, 13 e 14 de dezembro. Essa primeira distribuição é com os assistidos do Shopping Park. Então, a gente tem uma média de 100, 150 de famílias, que não vão todas quarta-feira, que seria bem mais difícil, mas no final do ano vão, porque sabem que vai ter o Natal. E as outras distribuições, se Deus quiser, a gente vai fazer também. E se tiver mais, a gente faz a quarta, a quinta. Aí, como se diz, né? A direção distribuição. Então, obrigada de coração a todos vocês, pela paciência, pelo auxílio. Nós vamos fazer a nossa oração final, comentar os casamentos e trabalhar com mais. Nossa Deus Jesus, vós que sois toda a vida, toda a vida, auxiliamos instantaneamente a todos nós que aqui estamos reunidos em nome, aos nossos irmãos que estão assistindo, ou que assistirão depois pelo YouTube, pelo Instagram, que também recebam o teu amor a todos. Que possamos sentir a presença dos teus agricultores, dos nossos guias espirituais, que tanto trabalham por nós. E louvamos, Senhor, a magnificência
sanitização das águas, que sejam transformadas no bálsamo sanitário, que cura o corpo, mas também a alma, nos prepara para o tratamento espiritual do paz, que lá estejamos com as mentes e corações abertos. Que os nossos irmãos que não estão aqui recebam paz espiritual. E nesse instante, nesta noite, vamos rogar pelas nossas enfermidades, que possamos reconhecê-las, porque só assim teremos tratá-las. Como está no teu Evangelho, como coloca Kardec, reconheces o verdadeiro espírito pelos esforços que faz em domar as suas más tendências. E nós lhe rogamos que nos auxilie, que a tua paz permaneça em nossos corações. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de tudo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.